Graça e paz, igreja. Que bom que nós estamos aqui, que o Senhor nos dá mais essa oportunidade de juntos recebermos uma palavra que Ele tem esta noite para os nossos corações. Vamos orar, colocando todas as coisas diante do Senhor, para que seja tudo conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Pai, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá de recebermos da Tua palavra. Nós cremos que sairemos fortalecidos. Nós queremos também, Pai, colocar diante de Ti os louvores que serão ministrados, que julgos possam ser quebrados, Pai, através dos louvores que serão ministrados. Nós Te damos graça, Pai, por Tua obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: e eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais, e despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Senhor Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com o Senhor, ser um com o Senhor. Somos um com o Senhor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno
seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer, livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Aleluia. Amém, igreja? Nós estamos aqui para recebermos uma palavra de ensino, porque hoje é culto intitulado de doutrina. E culto de doutrina é ensinamento. Então nós vamos receber a palavra do Senhor debaixo de uma unção de ensino. Amém? E o texto que nós vamos ler está no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Amém? Todos aí em casa, pegando as Bíblias, abrindo aí em 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 3. Amém? E eu creio que Deus vai estar nos ensinando e seremos edificados. O título desse ensino é a substância de uma fé operante. Amém? Então nós vamos aprender hoje. Todos já abriram a Bíblia, está todo mundo com a Bíblia aí na mão, tudo sentadinho. Então vamos começar a nossa leitura. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina,
livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Por estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem algumas pérolas nessa passagem, eu gostaria de compartilhar com vocês. Amém? Como eu falei, o título do nosso ensino é Substâncias de uma Fé Operante. Esse texto que nós lemos, queridos, ele nos fala a respeito de uma vida prática cristã, de como nós temos uma vida, um cristianismo operante. No versículo 3, o Senhor fala que foi pelo divino poder dele que todas as coisas que foram nos dadas para nos conduzir a uma vida de piedade. Então, tudo aquilo que era necessário para mim e para você já foi nos dado para que nós pudéssemos viver uma vida de piedade. E pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, nós fomos chamados para viver uma vida, para manifestarmos a glória de Deus e as virtudes daquele que nos chamou. E o Senhor, ele nos fez preciosas e muito grandes promessas. Por elas, nós somos coparticipantes da natureza divina. O Senhor nos fez promessas gloriosas e nos tornou coparticipante da sua natureza. O que é que isso quer dizer, igreja? Que o Senhor nos deu dons através do Espírito Santo em nós. O Senhor nos deu virtudes para que nós pudéssemos manifestar no decorrer da nossa vida cristã. E eu quero, e aqui no versículo 4, quando o Senhor diz assim, falando das promessas gloriosas que o Senhor nos deu, ele diz, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, da paixão desse mundo. E o 5, eu quero enfatizar, o nosso estudo ele vai estar mais enfatizado a partir do versículo 5, onde ele diz assim, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associei a vossa fé à virtude, e com a virtude o conhecimento. E daí, querido, nós vamos ver uma sequência de coisas que o Senhor, ele nos diz que nós devemos associar a nossa vida cristã, a nossa fé. E no versículo 5, o Senhor me chama a atenção quando fala conosco a respeito de que é necessária uma atitude nossa. O Senhor diz que nós temos que reunir toda a nossa diligência. Em algumas versões diz que nós temos que reunir todo o nosso esforço para que a gente venha associar essa sequência de coisas que o Senhor vai nos dizer à nossa fé. Então, queridos, nós podemos entender que há uma parte nossa, que há uma decisão nossa, que depende do nosso querer, depende de uma disposição do nosso coração em querer agradar o Senhor, em querer ter uma fé operante, uma fé que agrade a Deus. E eu separei
Foram 7 coisas que o Senhor nos fala aqui para que seja associado à nossa fé. Amém? E nós vamos começar com a virtude. O Senhor diz que nós devemos reunir toda a nossa diligência e juntamente, associar a nossa fé à virtude. E o que é virtude, queridos? Eu busquei, no original, a virtudes, ela vem do latim, que é virtus, que quer dizer força viril. Então, a virtude é uma força, uma qualidade manifestada por um indivíduo para o bem. E no hebraico, virtude quer dizer uma disposição de praticar o bem, uma verdadeira inclinação. Virtudes são hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Então, queridos, nós precisamos a nossa fé associar uma prática constante de fazer o bem. Não é algo que a gente faça esporadicamente. Prática, quando nós praticamos algo, isso quer dizer que é algo constante, é algo diário, é algo que a gente colocou no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, a nossa fé, nós devemos acrescentar o hábito de fazer o bem. Um hábito constante que vai nos levar ao caminho do bem. São boas atitudes, boas obras. Então nós precisamos ter essa inclinação de fazer o bem, queridos. Isso é uma virtude. A virtude, ela induz ao bem. Então nós não somente vamos estar praticando boas obras, tendo ação boas, operantes no nosso dia a dia, como também nós vamos induzir pessoas ao bem. Então isso é você ser uma pessoa virtuosa. Você tanto vai estar fazendo bem, como você também servirá de exemplo. Você vai aconselhar pessoas às boas obras. Você vai aconselhar pessoas a seguir o caminho do bem, a deixar o caminho do mal, a deixar caminhos que possam trazer danos e prejuízo e destruição, e induzir essas pessoas ao caminho do bem, para que elas possam colher os frutos de uma vida virtuosa. Amém, amados? Então, nós devemos nos esforçar diligentemente para que a nossa fé, que nós já recebemos do Senhor, pelo poder do Senhor, quando nós fomos salvos, nós somos regenerados, nós recebemos a fé de Deus, nós devemos acrescentar a virtude à nossa fé. Amém? É uma substância que precisa estar na nossa fé para que ela venha a ser operante. Amém? E, continuando aqui, a segunda coisa que nós vamos acrescentar, seguindo aqui a leitura bíblica, quando o Senhor nos diz aqui através de sua palavra, acrescentar a fé à virtude, com a virtude o conhecimento. Então nós precisamos acrescentar à nossa fé o conhecimento. O que é esse conhecimento? O conhecimento, ele pode ser um conhecimento onde você busca em fontes, onde você vai buscar enciclopédia, onde você vai pesquisar, onde você vai se esmerar, Você tem o estudo do conhecimento, mas também conhecimento, ele pode ser através de experiência. Então, nós precisamos buscar o conhecimento de Deus
buscá-lo, conhecê-lo, né, mais e mais. Por quê, queridos? Porque à medida que a gente conhece uma pessoa, a gente vai conhecendo mais e mais, a gente acaba se identificando, a gente acaba ficando, né, semelhante, a gente cria uma intimidade, a gente sabe como é que a pessoa vai reagir diante de uma situação. Então, à medida que você conhece, que você busca esse conhecimento, você se aprofunda no conhecimento com alguém ou de alguma coisa, você sabe exatamente, exatamente você tem assim, como saber o jeito que a pessoa vai reagir diante de uma situação. Se aquela situação vai ter aprovação ou se aquela situação vai ter a desaprovação. Então, conhecer a Deus através da sua palavra, buscar o conhecimento do caráter de Deus. Para quê, queridos? Para que nós não venhamos ser induzidos ao erro, para que nós não venhamos ser confundidos e para que esse conhecimento gere uma vida através da experiência. Então nós teremos experiência, vivências com Deus. Então esse conhecimento, ele vai nos dar essa experiência, amém? Nesse mesmo capítulo, o versículo 2, no capítulo 1 de 2 Pedro, no versículo 2, diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, queridos, o conhecimento de Deus, quando nós buscamos conhecê-lo, isso vai fazer com que a graça de Deus seja multiplicada em nossa vida e que a paz que excede todo entendimento, ela possa habitar ricamente no nosso coração. O conhecimento de Deus, quando nós conhecemos o caráter de Deus, isso vai trazer um descanso, porque nós sabemos que Deus é fiel, nós sabemos que Ele não falha as suas promessas, nós sabemos que Ele é digno de confiança. Então, à medida que crescemos no conhecimento de Deus, nós vamos crescer na graça de Deus e a paz vai ser multiplicada. Então, nós vamos exceder na paz, nós vamos estar num lugar de descanso, nós vamos descansar no Senhor diante de qualquer situação, não vamos temer o mal, porque a paz, a paz no coração denota a ausência de medo. Então, quando a gente tem o conhecimento de quem é Deus, da fidelidade do Senhor nas nossas vidas, isso vai nos trazer a um estado de paz. Amém, amados? Então, a nossa fé, para que ela não venha a ser vacilante, nós precisamos acrescentar o conhecimento à nossa fé. Amém? Então, o conhecimento é uma ampla compreensão, de alguém ou de alguma coisa. No livro de João também, no capítulo 12, Jesus falando com seus discípulos, quando ele estava falando a respeito do ensinamento dele, ele disse assim no versículo 49: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, Jesus, ele tinha uma vida tão íntima, ele tinha uma relação de intimidade tão grande com o Pai, ele era ligado ao coração do Pai, que ele disse: olha, o que eu tenho falado, eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, amados, uma vida de intimidade, uma vida de conhecimento do Senhor vai nos levar a esse nível de conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, de identificar
quando Deus está operando, de discernir os tempos, de discernir a situação. O conhecimento de Deus, ele nos dará esse discernimento espiritual, de nós entendermos o que vem e o que não vem da parte de Deus. Amém? Então, amados, conhecimento é o segundo ponto, né, que nós vamos acrescentar à nossa fé. Amém? Continuando aqui no texto, no versículo 6, diz: com o conhecimento acrescentar o domínio próprio. Amém? Então nós já vimos, né, 3 coisas que a nossa fé ela precisa ser acrescentada de virtude. Precisamos ter o conhecimento, né? Nesse caso aqui é o conhecimento de Deus, conhecer a graça de Deus, mergulhar nas Escrituras, ter experiências pessoais com o Senhor, para que nós possamos conhecê-lo e conhecer o seu caráter. E a terceira coisa é o domínio próprio. O que é domínio próprio? Nós já estudamos muito a respeito de domínio próprio, mas eu vou falar aqui de uma maneira bem simples. É o poder de dizer não aos seus impulsos quando eles não são bons. Uma maneira bem simples, né? Bem clara. O que é o domínio próprio? É o poder de dizer não aos seus impulsos quando esses impulsos não são bons, quando é algo reprovável. Então nós precisamos ter domínio sobre a nossa língua, certo, amados? Porque muitas vezes nós temos o impulso de falar coisas erradas. E a fé, ela precisa falar em linha com a palavra. Então, se nós vamos ter uma fé operante, uma fé que seja frutífera, uma fé, né, que dê muitos frutos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória dele, nós precisamos alinhar a nossa fala àquilo que nós cremos. O apóstolo Paulo, ele falou: "Cri, por isso falei". Então nós precisamos falar aquilo que nós cremos. Então precisamos ter domínio sobre a nossa língua. Amém? Em Provérbios, até separei um texto aqui em Provérbios 10, separei aqui um texto para vocês, para a gente estar compartilhando. Em Provérbios 10, 19 diz assim: "No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente". Então, queridos, quando a gente fala demais, sem pensar, sabe, sair falando como uma metralhadora, escuta algo, nem reflete sobre aquilo e já vai sendo imprudente no falar, falando qualquer coisa, isso faz com que a gente acabe transgredindo. O que é isso? A gente acabe falando algo que é contrário ao que a palavra de Deus fala. Todas as vezes que nós falamos diferente daquilo que Deus fala na sua palavra, nós estamos transgredindo os mandamentos do Senhor. Amém? Então nós precisamos de domínio próprio para ter uma fé operante. Por quê? Porque a nossa fala, ela precisa estar alinhada àquilo que nós cremos, a fé que nós estamos professando. Então nós não vamos, né, professar uma fé e estar falando o contrário daquilo que nós professamos, que nós cremos. Então precisamos ter domínio próprio. Amém? Ver a resposta que nós vamos dar diante de situações, diante de ofensa, diante de coisas que se levantam, diante de questionamentos. Nós precisamos dar a resposta certa. A nossa resposta, ela precisa ser uma resposta de fé. Amém? Fé em quê? Fé em Deus e nas promessas de Deus. Amém?
Ah, pastora, mas se a minha fé não estiver alcançando, fique calado, irmão. Fique calado. É melhor ficar calado do que falar incredulidade, amém? Do que falar contrário ao que a palavra de Deus diz. Então, se não está conseguindo, né, alcançar, se, né, não está crendo, né, se não está com a fé suficiente, fique calado, irmão. Mas não abra sua boca para falar incredulidades, para falar coisas que venham transgredir a palavra do Senhor, amém? A gente precisa também ter domínio para ter uma fé operante sobre os nossos desejos, né? Os desejos carnais. Nós não vamos ter uma fé, uma vida de fé na prática cristã, se nós não tivermos domínio sobre os nossos desejos carnais. Então, o Senhor diz, não ameis o mundo nem o que há no mundo. E tem um texto que está em 1 Tessalonicenses 4, eu também separei aqui para vocês, é 1 Tessalonicenses, versículo 4. Deixa eu olhar aqui se eu separei certo, viu? Porque a luz me atrapalha, viu? De vez em quando eu dou uma atrapalhadazinha, mas Deus é bom, não é verdade? Deixa eu ver se eu separei certo. Separei. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 5, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. Amém? Então, queridos, para que nós tenhamos uma fé cristã que venha glorificar a Deus, nós precisamos, né, de domínio próprio, dominar sobre os nossos desejos carnais. O corpo do pecado já foi crucificado com Cristo, amém? Então, assim como Cristo ressuscitou, nós somos ressuscitados em Cristo. Nós devemos pensar nas coisas do alto. Nós devemos ter a nossa mente ligada nas coisas do céu. O que é que nós devemos pensar para que coisas não venham na nossa mente que desagradem a Deus? Nós devemos pensar em tudo que é honroso, em tudo que é do bem, em tudo que induz a virtude. Então é isso que deve povoar a nossa mente. Para quê? Para que a gente não venha se deixar ser dominado pelos desejos carnais. Então, quando a nossa mente estiver lavada com a palavra, a nossa mente purificada com a palavra, todo o nosso corpo vai ser também purificado e a palavra vai nos lavar por inteiro. E é a palavra de Deus que tem que estar no nosso coração, amém? E assim nós nos encheremos da palavra, seremos cheios do seu Espírito e não vamos sucumbir aos desejos carnais, amém? Então, domínio próprio é um fruto do Espírito, não é verdade? Então, como é que a gente vai exercer? Sendo cheios do Espírito, amém? Então, o que é que nós temos que dominar também? A ira. Não podemos nos deixar levar pela ira. Se nós queremos ter uma fé operante, queremos viver uma vida cristã que glorifique a Deus, que redunda em glória para Deus, que as nossas ações elas possam ser eficazes, uma vida de fé operante. Então nós precisamos dominar a nossa ira. Nós não podemos agir, sabe, como se nós não tivéssemos o amor de Deus no nosso coração, porque esse amor já foi derramado no nosso coração, já somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a amar. Então, Efésios diz que nós não podemos deixar o sol dormir sobre nossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Então, o que é isso? Nós podemos até ter um momento, né, que pega a gente de surpresa e a ira, né, se vir bater na porta, né, a gente até sentir o sangue esquentar, mas a gente tem como dominar.
a gente tem como controlar, porque já foi nos dado esse fruto do Espírito chamado domínio próprio. Para isso, o que é que nós precisamos? Alimentar o nosso espírito com a palavra. Estar cheio do Espírito. Para o quê? Para que o nosso espírito venha prevalecer sobre as obras da carne. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 26, nós vamos ler aqui. Efésios 4, deixa eu ler aqui para vocês que eu separei aqui também, deixa eu ver. Efésios 4 aqui, deixa eu botar aqui, Efésios 4, aqui, Efésios 4 aqui, ler para vocês também, viu? Efésios 4, no versículo 26, diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o 27 diz, nem deis lugar ao diabo. Então, amados, quando a gente acalenta a ira no nosso coração, nós estamos abrindo uma porta para que o mal venha entrar. Então, irai-vos e não pequei, é que a gente pode até ser afrontado e momentaneamente passar por uma situação de ira, mas nós foi nos dado domínio próprio, esse fruto do Espírito que nos capacita a exercer essa bondade e a gente não se deixar levar por esse impulso de revidar, de agir sobre ira, porque a ira ela não é uma boa conselheira. Todas as vezes que nós fizermos algo debaixo de ira, com certeza nós nos arrependeremos, porque a ira ela nunca vai nos aconselhar para o bem. Então, que a gente possa exercer domínio sobre a ira. E também, algo que a gente precisa ter é domínio sobre os apetites de toda a espécie. Para quê? Para que a gente não venha sair do foco. Amém? Então, todas as coisas são com moderação. Então, nós precisamos exercer esse fruto, domínio próprio sobre nossas vidas. Para quê? Para que todas as nossas ações, elas possam estar debaixo de sobriedade e moderação, que é a maneira que nós devemos nos conduzir em Deus, de uma forma sóbria e moderada. Amém? Então, continuando aqui o nosso estudo, o quarto elemento para acrescentarmos a nossa fé é a perseverança, que diz aqui, ao domínio próprio acrescentar a perseverança. O que é perseverança, querido? Perseverança, eu diria que é se manter firme. Amém? A fé e a perseverança, elas andam de mão dadas, elas vão andar de mão dadas. Por quê? A nossa fé, ela é desafiada constantemente, diariamente. Nós somos desafiados na nossa fé. Por isso, nós precisamos da perseverança. Para quê, queridos? Para nos mantermos firmes. Já está dizendo, para que a gente não venha desistir, para que a gente não venha fraquejar, mas que nós possamos estar firmes, perseverantes, estar ali no lugar que o Senhor nos colocou. O Senhor nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu amor, e hoje nós estamos assentados com Cristo espiritualmente nas regiões celestiais. O Senhor nos colocou num lugar de vitória, num lugar glorioso. O Senhor pegou todo o poder do inimigo, o Senhor derrotou ele, e o Senhor, quando subiu ao céu, deu esse poder à igreja que somos nós. Então nós estamos numa posição de autoridade e poder. Foi essa posição que o Senhor nos deu. E a palavra do Senhor nos diz: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem vai fugir é o diabo, não somos nós. Amém? Então, perseverança é isso, é você ficar no lugar que Deus lhe colocou. Se manter firme. Sua parte, a minha parte é essa, é ficar firme no lugar que o Senhor nos colocou. Amém? E como é que nós vamos resistir ao diabo? Falando a palavra para ele. Quando as coisas vierem, nós vamos ler
circunstâncias vão chegar e nós vamos abrir a nossa Bíblia, ou a palavra já está no nosso coração e nós vamos falar a palavra. É dessa maneira que nós resistimos ao diabo, é falando a palavra, é dizendo o que a Bíblia diz ao nosso respeito e a respeito daquela situação que estejamos passando. Nós vemos um exemplo de falta de perseverança na parábola da semeadora. Está em Mateus 13, eu vou ler 2 textos aqui para vocês. Mateus 13, eu deixei bastante textos aqui separados, glória a Deus. Mateus 13, versículo 20 e o 21. É um exemplo aqui de uma falta de perseverança. Mateus 13, versículo 20, que diz assim: o que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Amém, amados? Então, aqui nós temos um exemplo da falta de perseverança, nesse exemplo aqui do semeador, da semente que foi plantada em terra rochosa e que não tinha raiz. O que é isso? Não tinha profundidade em Deus. E quando vieram as perseguições, se deixou as angústias. Então o que aconteceu? Não perseverou e deixou as promessas, deixou a Jesus por não ter profundidade, não perseverou. Então nós precisamos perseverar. Nossa fé, ela vai enfrentar muitos desafios, muitas situações, e a fé, queridos, ela vê o invisível. Os nossos olhos naturais vê aquilo que está diante de nós, mas quando nós vivemos por fé, nós cremos naquilo que nós não estamos vendo. É o invisível, mas o invisível nós precisamos entender que todas as coisas que são visíveis hoje, elas vieram a existir daquilo que era invisível, porque o mundo, ele não foi feito das coisas visíveis, ele foi feito das coisas invisíveis. Então nós precisamos entender que as coisas invisíveis, elas são, permanentes. Então nós vamos diante de situações que se levantem, nós vamos crer naquilo que a palavra fala, naquilo que Deus fala aos nossos corações. Por quê? Porque Deus, ele sabe todas as coisas, Deus conhece o fim no começo. Então aquilo que Deus fala, mesmo que seja contrário àquilo que os nossos olhos naturais estão vendo, aquilo que Deus fala é maior, aquilo que Deus fala vai prevalecer diante daquilo que nós estamos vendo. Então nós precisamos crer e perseverar na posição que Deus nos colocou. Então a nossa fé, para que ela seja uma fé operante, para que ela seja uma fé frutífera, no pleno conhecimento do Senhor, ela precisa estar acrescentada de perseverança. A perseverança, ela melhora o nosso caráter. Nos tornamos pessoas fortes, pessoas preparadas. Nós vamos ter sempre uma palavra para dar. Por quê? Porque nós vamos de glória em glória passando por situações. A perseverança, ela só tem a ação completa. Nós devemos perseverar até termos a ação completa, até aquilo que nós estamos crendo ser manifesto. Isso vai gerar um fortalecimento, vai melhorar o nosso caráter. Então nós vamos ser pessoas que vamos ter força para passar para outras pessoas. Naquilo que nós vencemos, nós vamos ajudar outras pessoas a vencerem também. A perseverança, ela fortalece a nossa fé,
porque cada situação que nós perseverarmos, nós vamos ver a glória do Senhor, e isso só vai fortalecer mais e mais a nossa fé. Nossa fé, ela vai crescer, amém? E a perseverança, queridos, traz recompensa, amém? Se nós lermos lá no livro de Apocalipse, do capítulo 2 ao capítulo 3 até o versículo 21, fala as igrejas, né? As cartas que foram enviadas às igrejas. E no final de cada carta tem uma promessa ao vencedor. O Senhor diz: ao vencedor dar-lhe-á. Então, em cada uma dessas 7 cartas que foi escrita para as igrejas, tem uma promessa específica para aquele que vencer. Queridos, quem é que vai vencer? É o que permanecer firme, é o que perseverar, o que for perseverante no Senhor, aquele que não desistir, aquele que permanecer firme, porque perseverança é isso, é se manter firme na posição que o Senhor nos colocou, posição de mais do que vencedores, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, amém? Então há recompensa para aqueles que são perseverantes, amém? Então, o outro ingrediente, é o 5º ingrediente aqui no texto, né? A perseverança ser acrescentada à piedade, amém? Piedade, queridos. Eu fui buscar o sentido de piedade. É uma compaixão pelo sofrimento alheio, você ter misericórdia de outros, né? E um segundo sentido de compaixão é amor e respeito às coisas religiosas, como devoção, amém? Então, o que seria no sentido completo? Piedade tanto é uma compaixão, é nós nos colocarmos no lugar do outro, é alinhar o nosso coração com o coração do outro e sentir a dor do outro. Esse também é um sentido de piedade, é você se compadecer do próximo, sentindo a dor dele, mas também tem um sentido de devoção. O que é isso? É você ser uma pessoa entregue a Deus. Você tem uma devoção ao Senhor. O que é isso? É como que você sente-se no dever de servir ao Senhor. Vem de um coração agradecido, de um coração que entende que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem um texto que fala a respeito de devoção. Eu não sei se eu marquei, 2 Timóteo, deixa eu olhar se eu marquei aqui, 2 Timóteo 2, 1 Timóteo, deixa eu ver, 2 Timóteo 2, deixa eu ver se é esse, né? Aqui, ó. É 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz assim, que fala primeiro a respeito, né, de nós orarmos pelas autoridades. Aí a partir do versículo 2 diz assim: em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivais uma vida tranquila, mansa e com toda piedade e respeito. Nesse sentido aqui, a palavra, né, piedade, ela entrou como devoção, uma vida em que você vai estar devotado, vai ter, está entregue, uma vida que você serve ao Senhor, tem uma vida de serviço ao Senhor, amém? Então, outro sentido de piedade é esse, além de você se compadecer, de você ter a dor do outro como se fosse sua. Porque, amados, se nós não tivermos essa capacidade de nos compadecermos das outras pessoas, nós nunca vamos servir. Então,
nós precisamos, até para a gente orar, quando nós vamos entrar numa intercessão por uma vida, nós precisamos orar por aquela vida como um ente querido, como nós oraríamos por uma pessoa próxima. Nós precisamos nos colocar na situação daquela pessoa e sentir o sofrimento daquela pessoa, é alinhar o nosso coração ao coração daquela pessoa. Então isso é você se compadecer. Então a compaixão é que vai nos levar, queridos, aí aos lugares inimagináveis, lugares que sem a compaixão nós nunca iríamos. Vai nos colocar em lugares que, sabe, nós vamos ser impulsionados por essa compaixão, por esse amor. Amém? Então uma vida de piedade precisa estar acrescentada à nossa fé, porque Jesus, ele se movia de íntima compaixão quando ele operava milagres e maravilhas. Jesus era movido de íntima compaixão. Então, quando nós formos movidos por compaixão, quando a compaixão no nosso coração crescer, nós também vamos operar em sinais e maravilhas para a glória de Deus. Nós precisamos entender que essa compaixão que destrava o poder de Deus é sermos movidos por esse amor, de nos compadecermos pelo próximo, nos colocarmos, sentir a dor do outro e nos mover em favor dessas vidas. Isso vai fazer com que a unção e a graça de Deus seja multiplicada em nossas vidas. Compaixão. À medida que a compaixão cresce, a unção de Deus nas nossas vidas vai crescer também. Amém? Então, a piedade, que é também a compaixão e uma vida devotada a Deus, uma vida compromissada com Deus, compromisso ali firme com o Senhor. Amém? E o sexto item a ser acrescentado à nossa fé é a fraternidade. Fraternidade é união e afeto entre irmãos. Então, nós precisamos ter esse afeto, ter essa união de um para com o outro e sabermos que verdadeiramente nós somos irmãos. Nós temos o mesmo Pai, nós somos batizados, em um só Espírito, nós mergulhamos, nós somos religados, nós estamos em Deus, pertencemos a um mesmo Espírito. Então, nós somos parte de um corpo. Precisamos ter essa união, amados. Precisamos entender que não somos melhores um dos outros, nem somos piores. Nós somos corpo. Somos necessários um ao outro. Precisamos um do outro. Nós não somos independentes, nós somos dependentes um do outro. Tem um salmo, que é o Salmo 133, que o Senhor fala a respeito dessa comunhão. Amém? Salmo 133, ele fala o seguinte, aqui. Salmo 133 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos irmãos, e é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, amados? Então, é na união que o Senhor ordena a bênção. Quando nós entendermos o que é fraternidade, é você ter um amor, uma consideração, tratar com respeito, tratar com honra, preferir o seu irmão, dar ao seu irmão uma posição de honra. Então, quando nós tivermos esse tratamento, queridos, de honrar o nosso irmão,
e ter ele como importante, porque cada irmão nosso é importante, faz parte do corpo, nós não podemos deixar para trás. Precisamos entender quando o Senhor disse que ao fraco, né, Ele dá o suporte, aquele que está mais forte, Ele dá o suporte, aquele que está mais fraco. Nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Esse suportar, queridos, não é tolerar, não. Não é no sentido de tolerar uns aos outros em amor, não. Esse suportar é no sentido de ajudar. Nós precisamos ser suportes para os nossos irmãos. Amém? Precisamos dar a mão, ter essa união, porque quando nós estamos unidos, é aí que o Senhor vai ordenar a bênção. Então nós precisamos, a nossa fé, ela precisa estar acrescentada de fraternidade, que é esse sentimento de irmandade. Entender, somos irmãos, pertencemos a uma mesma família. Quem mexe com meu irmão, mexe comigo. Amém? Em que sentido? No sentido de brigar, não, irmão. Não é no sentido de brigar, não. É no sentido de defender, irmão. É no sentido de ajudar. Então, mesmo que você veja alguém falando de outra pessoa, você tem que entender que é um irmão seu. Qualquer pessoa, assim, nós precisamos entender de uma maneira geral. Então, se a gente vê alguém falando mal de alguém, a gente vai fazer o quê? A gente vai dizer, não, irmão, não faça assim, irmão, isso foi um mal entendido. E nós somos apaziguadores, pacificadores. Então, nós vamos procurar, sabe, desmanchar aquele negócio, aquela contenda, e vamos procurar o que? A reconciliação, porque nós somos aqueles que reconciliam, aqueles que pacificam. Então nós não vamos alimentar contenda. Se um irmão estiver ofendido com o outro, nós não vamos buscar razões, nós vamos buscar reconciliações, vamos estar trazendo, né, ao coração a necessidade de se reconciliar. Porque entendemos que fazemos parte de uma só família, que somos irmãos, precisamos um do outro, somos parte do mesmo corpo. Então esse sentimento, irmão, diz que ele precisa ser verdadeiro no nosso meio, para que nós tenhamos uma fé frutífera que venha agradar o Senhor. Amém? E para terminar aqui, o Senhor falou, né, que a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Então, a fé, ela opera pelo amor. Então, nós poderíamos até dizer que a fé é o carro e o amor é a gasolina. Amém? O carro sem gasolina, ele não anda. E a nossa fé, ela precisa operar pelo amor. Amém? Que amor é esse? É o amor incondicional, o amor pleno, o amor sem limites, o amor que é generoso e infinito. Aquele amor que está descrito em 1 Coríntios, capítulo 13. Amém? Sempre quando a gente fala de amor, a gente vai lá em 1 Coríntios, porque ele define, dá uma definição do amor. 1 Coríntios 13, no versículo 4, a partir do versículo 4 diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é um amor incondicional, aquele amor que não está ligado, né, ao que vai receber, mas um amor sem limite. A gente poderia dar um exemplo desse amor, o amor de mãe. A gente pode falar também do amor do pai. Nós estamos falando do amor de mãe porque quando a gente dá exemplo, a gente sempre fala da mãe, que a mãe ama porque ama, independente de qualquer coisa. A mãe, ela vai continuar amando o filho, o pai vai continuar amando o filho. Então é um amor incondicional, um amor infinito, um amor que é maior
nós precisamos acrescentar a nossa fé, o amor, que é o combustível essencial para que a nossa fé seja operante. Amém? E aqui, terminando, ele diz: a fraternidade, com a fraternidade, o amor. E o versículo 8 diz: porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, queridos, não basta apenas ser cristão, saber que tem uma eternidade nos esperando, que nós temos uma morada eterna com o Senhor, que somos filhos de Deus, que somos salvos, que somos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, que somos guardados pelo poder de Deus. Não, queridos, não basta, é necessário que a gente, essas coisas aumentem na gente. Então, existindo em vós essas coisas aumentando, fazem com que vocês não sejam inativos e nem frutíferos. Então, nós precisamos ser frutíferos no reino de Deus. Precisamos, manifestar essa graça, esse amor. A nossa fé, ela é uma fé que toca, é uma fé operante, é uma fé que tem resultado. Por quê, queridos? Porque é desse jeito que nós vamos agradar o Senhor. Amém? Sendo frutíferos no seu reino. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos deu e que essa palavra, ela venha frutificar no nosso coração, que possamos colocar em prática a virtude, que venhamos buscar o conhecimento mais e mais do Senhor, que venhamos exercer o domínio próprio sobre as nossas vidas, sobre os nossos desejos, que sejamos perseverantes, que sejamos piedosos, que venhamos ter sentimentos de fraternidade, desenvolver esses sentimentos no meio da irmandade e que possamos fluir no amor, fazendo bem, amém, sem olhar a quem. E que o Senhor venha ser glorificado através de nossas vidas, amém. Foi esse o estudo, igreja, que o Senhor trouxe aos nossos corações e eu gostaria de orar com vocês, amém. Pai, muito obrigada. Te dou graças, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva e operante, porque essa palavra ela é poderosa, Pai, para penetrar no mais íntimo do nosso ser. Essa palavra, Pai, ela nos vivifica. Essa palavra, Pai, ela nos purifica, ela nos lava. Nós fomos regenerados, Senhor, por esta palavra. Que possamos, Senhor, colocar em prática tudo isso que nós recebemos do Senhor hoje. Que possamos viver, Pai, uma vida cheia da virtude. Que possamos fluir no Teu amor. Que a compaixão ela venha crescer em nossos corações. E que sejamos filhos e filhas que alegre o Teu coração, que manifeste a Tua glória. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada pessoa que está em seu lar, que está ouvindo esta palavra, para que todo o temor, Pai, dos corações caia por terra e que a confiança no Senhor seja instalada, a paz que excede todo entendimento, habite ricamente nesses corações. E se tiver pessoas que estejam ouvindo essa ministração e ainda não tiveram um encontro com o Senhor, que hoje, Pai, esse encontro venha se realizar, que possam entender a necessidade do Senhor, Pai, porque sem Ti nós não somos nada, precisamos do Senhor para todas as coisas, que haja um reconhecimento